Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem, né? Nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida e hoje nós vamos falar de quadriláteros. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então vamos lá, pessoal. Olha essa cena. Então, existem quadriláteros que são convexos e os não convexos, que são chamados de côncavo. Então vamos lá. Olha só, eu tenho dois exemplos aí. Esses côncavos e os convexos. Os convexos são quando eu consigo traçar dois pontos, coloco dois pontos internos a esse quadrilátero e ligar esses dois pontos, ele continua dentro desse polígono. Então aí, ó, você visualiza aqui, ó, que independente, você pode procurar qualquer ponto aqui, ó, dois pontos quaisquer, e ligar, sempre vai ficar dentro. Quem poderia dizer, professor, mas se eu tivesse marcado aqui e aqui, o segmento, quando eu ligasse, não ia ficar dentro? Mas você vai procurar justamente aquele ponto, os pontos que deixam ele fora, certo? Então a intenção é ligar para que parte fique fora. Se você não consegue, ele é chamado de convexo. Quando você consegue, é não convexo ou então côncavo, certo? Então, nesse caso aqui, que ficou parte fora, é chamado de côncavo ou não convexo. E esse que ficou todo dentro é chamado de convexo. Uma outra maneira que você tem é prolongar os vértices. Ao prolongar esses vértices, se tocar o lado do polígono, então ele é côncavo ou não convexo. Então, ó, se você prolongar aqui, ó, não toca. Se você prolongar aqui, não toca, não toca, não toca, não toca e não toca. Mas se você prolongar esse bem daqui, ó, vai tocar o lado. Ó. Tocou o lado, então ele é não convexo ou então côncavo. Certo? Então, esse polígono aqui, ó, é um polígono convexo. E esse daqui é não convexo, ou também chamado de côncavo. Bacana? Beleza? Podemos ir adiante? Vamos lá. Então, entre os quadriláteros convexos, podemos formar dois grupos, certo? Dos quadriláteros convexos, nós podemos formar dois grupos, que são os paralelogramos e os trapézios. Paralelogramos e trapézios. Existem vários paralelogramos e existem vários tipos de trapézio. Então, nós vamos identificar um por um, certo? Então, paralelogramos. Quais são os paralelogramos e quais são os trapézios? Então, ó, é paralelogramo o próprio paralelogramo, o retângulo também é um paralelogramo, o losango também é um paralelogramo e o quadrado também é um paralelogramo. Então, todos esses daqui, ó, todos esses daqui são paralelogramos. E o que é um paralelogramo? É que os lados opostos são paralelos. Os lados opostos são paralelos. Então, todo polígono que os lados opostos são paralelos, que tem 4 lados, eles são chamados de paralelogramos. Já a relação do trapézio, por que ele não é paralelogramo? Porque existem dois lados que não são paralelos, certo? Existem dois paralelos e dois não paralelos. Esses dois aqui são paralelos
e esses dois aqui não são paralelos, eles vão se tocar, certo? Eles são concorrentes. Então, diferença entre o paralelogramo e o trapézio. Paralelogramos, os dois lados opostos são paralelos. No trapézio, só existe um par, né, paralelo e o outro não paralelo, certo? Então, nós vamos brincar aí com esses daí. Vamos lá. Então, dos quadriláteros. Em relação aos ângulos e aos lados, em relação a ângulo e lado. De entre os paralelogramos, tem-se, nós vamos falar primeiro dos paralelogramos, certo? Então, paralelogramos oblíquos, né? Oblíquo e ângulo. Ângulos e lados opostos geométricos são iguais. Então, no paralelogramo, esse ângulo aqui, oposto a esse ó de frente, eles são opostos e também são iguais. A mesma coisa vai acontecer com esse e esse. Ângulos opostos e iguais. Isso é a propriedade dos paralelogramos. Todo paralelogramo vai acontecer isso. Então, vai acontecer no losango, no retângulo e no quadrado, certo? E no próprio paralelogramo, certo? Então, ângulos opostos geometricamente iguais. Losango. Ó, o jovem losango, propriedade peculiar do losango. Os quatro lados, eles são iguais. Olha só, em relação ao paralelogramo, esses dois aqui são iguais e esses dois aqui são iguais. Então, mas esse é diferente. Então, para mim fazer a diferença entre o paralelogramo e o losango, é só essa. Os ângulos opostos são congruentes? São. Esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. A mesma coisa no paralelogramo. Só que a diferença entre o paralelogramo, né, para o losango é que no losango eu tenho quatro lados geometricamente iguaizinhos, certo? Então, se os quatro lados forem iguais, então eu digo que eu tenho um losango. É um paralelogramo losango. E os ângulos opostos são geometricamente iguais, certo? Então, a mesma regra de lá vale para cá. Próximo, retângulo. Característica do retângulo. O retângulo ele tem os quatro ângulos retos, quer dizer, os quatro ângulos de 90 graus. Ó, 90 mais 90, 180. 90 mais 90, 180. E 180 mais 180, 360. Então, veja que é um quadrilátero e a soma dos ângulos internos dá 360. Então, os quatro ângulos retos, né, e lados opostos congruentes, certo? Então, geometricamente iguais. Esse aqui é igual a esse e esse lado é igual a esse. Beleza? Vamos lá. Quadrado. Qual é a característica do quadrado? O quadrado, ele tem todas as características dos outros. Olha só, eu vou brincar aqui com vocês. Eu posso dizer que o quadrado é um paralelogramo. Eu posso dizer que o quadrado é um losango. Eu posso dizer que o quadrado é um retângulo. Mas não posso dizer que o paralelogramo é quadrado, o losango é quadrado e o retângulo é quadrado. Eu não posso dizer. Eu posso dizer que o quadrado são todos,
mas nem todos são quadrados, certo? Então, olha só, por que eu posso dizer que o quadrado é um paralelogramo? Porque os lados opostos são congruentes, certo? Então, eu posso dizer que o quadrado é um paralelogramo, porque para ser um paralelogramo, basta que os lados opostos sejam congruentes. Eu posso dizer que o quadrado é um losango. Por que eu posso dizer que o quadrado é um losango? Porque para ser losango, basta ter os ângulos opostos congruentes e os lados iguais. O quadrado não tem os lados iguais e não tem os lados opostos congruentes, então o quadrado é um losango. Beleza? E eu posso dizer que o quadrado é um retângulo. Por quê? Porque para ser um retângulo, basta ter os 4 ângulos de 90 graus que o quadrado tem e os lados opostos iguais. Os lados opostos aqui são iguais e os lados opostos aqui são iguais. Então, o quadrado é paralelogramo, o quadrado é losango, o quadrado é retângulo. Mas o losango não é quadrado, o retângulo não é quadrado e nenhum paralelogramo é quadrado. O quadrado é todos, mas nem todos são quadrados. Beleza? Ok? Vamos adiante? Vamos lá. Então, o quadrado tem os 4 ângulos retos e os 4 lados geometricamente também iguais. Beleza? Continuando aí. Em relação à diagonal. Em relação à diagonal, olha só o que vai acontecer. De entre os paralelogramas tem-se que... Primeiro vamos falar do paralelogramo. As diagonais, né? Ó, as diagonais com comprimentos diferentes. Existe uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então, os comprimentos das diagonais no paralelogramo, elas são diferentes. No losango, a característica das diagonais é que elas são perpendiculares, quer dizer, formam um ângulo de 90 graus. Então, as diagonais são perpendiculares. No retângulo, a característica das diagonais do retângulo é que elas têm o mesmo tamanho, certo? Então, ó, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. E elas se tocam bem no meio. Essas daqui também vão se tocar no meio, viu? Esse tamanho daqui para cá é igual ao tamanho daqui para cá, certo? Então, diagonais com o mesmo comprimento. E do quadrado? Do quadrado, eles têm, como eu disse, o quadrado é todos, né? Então, ó, ele tem a mesma característica desse. Então, as diagonais são perpendiculares e com o mesmo comprimento, certo? Então, o quadrado tem as características de todos os outros. E em relação agora ao eixo de simetria, né? Ainda falando dos paralelogramos. O paralelogramo tem algum eixo de simetria? Então, o paralelogramo ele não tem eixo de simetria, certo? Então, se você cortar assim e fechar as duas bordas, um não vai encostar no outro. Então, se você fizer o eixo assim, na vertical, também não vai encostar. Então, o paralelogramo não tem eixo de simetria. Já o losango, ele possui 2 eixos de simetria, na horizontal e na vertical. Então, 2 eixos de simetria. O jovem retângulo também tem 2 eixos de simetria. E o quadrado? O quadrado, ele tem ao todo 4 eixos de simetria. Então, ele vai na horizontal, na vertical,
diagonal descendo, diagonal subindo, certo? Então, ele tem 4 eixos de simetrias, ok? Então, paralelogramo não tem eixo de simetria, losango 2, retângulo 2, quadrado 4, beleza? Vamos lá. Ainda falando de paralelogramo, vemos as propriedades. Então, vimos que, dentre as propriedades, os lados opostos do paralelogramo têm o mesmo comprimento. Então, aí, ó, paralelogramo, esse lado, né? Esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. Então, o lado DC é igual a AB, e o lado AD é igual a BC, certo? Então, paralelogramo, os lados opostos têm o mesmo comprimento, são congruentes. Os ângulos opostos do paralelogramo são congruentes, né? Então, ó, o ângulo A e o ângulo C são iguais, o ângulo B e o ângulo D são iguais, certo? Então, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Ângulos opostos congruentes. Ainda falando das propriedades, as diagonais, né, dos paralelogramos interceptam mutuamente e dividem-se ao meio. Então, elas vão se cortar bem no meio. Então, essas diagonais aqui, ó, esse tamanho daqui para cá é igual a esse tamanho daqui para cá, e esse daqui para cá é igual a esse daqui para cá, certo? Então, as diagonais se interceptam no meio. Dos ângulos consecutivos de um paralelogramo, né? Os ângulos consecutivos, quer dizer que estão na sequência, eles são suplementares. Então, ó, esse ângulo e esse vale para todos, viu, pessoal? Todos os paralelogramos, esses ângulos na sequência, eles são suplementares. A soma dos dois dá 180 graus, certo? Então, ó, esse ângulo aqui A mais esse ângulo D, a soma dos dois, 180. Vou reforçar esse conteúdo ainda, viu, pessoal? Em um paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Cada diagonal é dividida em 2 triângulos congruentes. Os ângulos opostos são congruentes e as diagonais interceptam em seu ponto médio. E agora nós vamos para um resumo mais reforçado. Então, vamos lá. Então, da definição. Seja A, B, C e D, 4 pontos coplanares, lembrem dos coplanares que estão no mesmo plano, todos distintos, sem que existam 3 pontos colineares, né? Não pode ser colinear na mesma linha. Se o segmento AB, BC, CD e DA interceptam-se apenas nas extremidades, a reunião desses 4 segmentos é chamado de quadriláteros. Então, ó, esse ponto A, o B, o C e o D, eles são chamados de vértices. O segmento AB, BC, CD e DA, eles são chamados de lados. Essa parte de dentro aqui, ó, o A, o B, o C e o D, eles são chamados de ângulos internos. Os ângulos externos são os ângulos adjacentes e suplementares aos ângulos internos. Então, aqui fora vai ter um ângulo externo que é suplementar. A soma do ângulo interno mais o ângulo externo dá 180, certo? Então, a mesma coisa acontece aqui no B, no C e no D. Então, os ângulos externos são adjacentes ao lado e suplementares, ok? Então, classificação: paralelogramos são quadriláteros que possuem 2
pares de lados paralelos. Então, ó, AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC, certo? Então, são chamados de paralelogramos. Todo paralelogramo possui os ângulos opostos congruentes. E todo paralelogramo possui os lados opostos congruentes. E em todo paralelogramo, as diagonais se interceptam no ponto do meio. Então, tudo isso aí é propriedade dos paralelogramos. Lembrando que é paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Bacana? Então, um deles, retângulos, eles são chamados de paralelogramos notáveis, porque tem nomes específicos, eles são notados claramente. Então, vamos lá. Paralelogramo que possui os 4 ângulos internos congruentes. O retângulo é um paralelogramo equiângulo. Equiângulo. Quer dizer, tem os 4 ângulos iguais. E todos eles vão medir o quê? 90 graus. Então, todo retângulo tem diagonais congruentes. Então, quer dizer que AC é congruente a BD, certo? Então, as diagonais é esse tamanho, é igual a esse, e além disso, se interceptam no meio. Pessoal, essas propriedades são importantes, por isso que eu estou reforçando, para que você entenda na hora que aparecer em uma questãozinha aí na sua atividade. Em relação ao losango, paralelogramo que possui os 4 lados congruentes. Então, os 4 lados do paralelogramo, chamado de losango, esse é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, o losango é um paralelogramo equilátero. Quer dizer, tem os lados iguais. Lados iguais. Equi, igual, látero, lados. Propriedades do paralelogramo. Losango. Todo losango tem as diagonais perpendiculares, quer dizer, formam os 4 ângulos de 90 graus. Todo losango tem as diagonais nas bissetrizes dos ângulos internos. Olha só, pessoal, isso aqui é importantíssimo. Quer dizer, esse ângulo essa diagonal, ela divide o ângulo ao meio. Divide o ângulo ao meio, certo? E essa diagonal também divide esse ângulo ao meio. Então, as diagonais são bissetrizes, ok? Quadrado. Paralelogramo que possui os 4 ângulos internos congruentes, igual a 90, e os 4 lados congruentes. Então, o quadrado ele é equiângulo e equilátero, né? Logo, é um paralelogramo regular, certo? Então, quando é que é regular? Quando possui ângulos e lados iguais. Aí vem a OBS, né? O quadrado é um retângulo e um losango simultaneamente. Logo, suas diagonais possuem todas as propriedades dos outros paralelogramos. Quer dizer, as diagonais são perpendiculares, o tamanho dessa é igual ao tamanho dessa, elas são bissetrizes, quer dizer, divide o ângulo ao meio. Então, todas as propriedades dos outros, o quadrilátero tem todo, o quadrado tem todas. O quadrado tem todas essas propriedades, certo? E, finalmente, para fechar aí nosso conteúdo, vamos falar dos trapézios, que também são quadriláteros, né? Então, são quadriláteros que possuem apenas um par, né? Um par de lados paralelos, que são chamados de base. Existe uma base maior e uma base menor, certo? Então, a base maior vai ser chamada sempre com esse Bzão e a base menor com esse Bzinho. Então, as bases, elas são chamadas
né? Elas são paralelas. E esses outros lados aqui não são paralelos. Então, o trapézio tem as bases paralelas e os outros dois lados não paralelos, certo? Existem alguns tipos de trapézio. Primeiro tipo, trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? É que os lados não paralelos, eles são congruentes, quer dizer, têm a mesma medida. Quando isso acontece, quando os lados, né, não paralelos são congruentes, as diagonais do trapézio, elas são congruentes, quer dizer, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho. E os ângulos internos da base também são congruentes, quer dizer, esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Isso só vale para o trapézio isósceles, certo? Só vale para o trapézio isósceles. Trapézio escaleno. O que é o trapézio escaleno? É que os quatro lados são totalmente diferentes. Quer dizer, ele não tem nenhum lado igual. Então, esse lado é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Então, trapézio que possui lados não paralelos e não congruentes. Certo? E o trapézio retângulo? O trapézio retângulo é que um dos lados não paralelos tem dois ângulos de 90 graus. Então, o ângulo A e o ângulo D aqui, ó, eles têm 90 graus. Então, ele tem dois ângulos de 90 graus. Certo? Então, não esqueça. No trapézio retângulo, tem dois ângulos de 90 graus. O trapézio escaleno, ele não tem nenhum lado igual. Beleza? Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham gostado.